Hoje é dia 26 de setembro, é o Dia Nacional do Surdo. Data importante para discutir a saúde auditiva e conscientizar sobre a perda de audição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. E olha, para falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Maria Cristina Alves Corazza, que é pós-doutora em Saúde da Comunicação Humana e membro da Academia Brasileira de Audiologia, da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Tudo bem, doutora? Bom dia e bem-vinda. Bom dia a todos. É um assunto sempre importante para a gente falar aqui. A perda de audição, doutora, ela pode ocorrer de forma gradual, ela é uma perda súbita. Como funciona esse processo? Pois é, tem todas essas formas. Então, existe aquela que é súbita, de uma hora para outra. Já existe aquelas crianças que nascem com surdez e existem aqueles que vão perdendo a audição ao longo do tempo por diversos motivos. Doutora, e quais são os fatores de risco? Novamente, uma gama muito grande, mas a gente não pode esquecer que vários deles são preveníveis, então a gente pode evitar, principalmente com vacinação. Então, as doenças maternas e infantis são muito importantes para que a criança não nasça surda. O ruído em excesso, uso de drogas como medicamentos simples, medicamentos. Então, a gente tem uma série de problemas, tumores, a gente tem coisas mais sérias, doenças infecciosas, mas, de um modo geral, muito grande parte pode ser evitável. Doutora, a senhora falou sobre crianças, falou sobre evitável também. Muitos jovens costumam utilizar o fone de ouvido com um volume muito alto. A longo prazo, é prejudicial? Sim. O ruído excessivo, se ele for abrupto, a gente tem um trauma acústico. Uma arma de fogo, um pneu que estoura próximo de você, um fogo de artifício, mas também o ruído excessivo, forte, ele vai perdendo aos poucos a audição, mas aquele de lazer a gente tem se preocupado muito. A Organização Mundial de Saúde tem falado sobre os jovens e, de um modo geral, todos nós, né, que vamos à academia, vamos a alguns lugares e usamos os fones de ouvido com ruído excessivo. Quando o aparelho avisa que está alto, aquilo já passou faz tempo do que é saudável. Existe até uma regra, que depois a gente pode comentar, de como usar bem o seu fone de ouvido. Doutora, vamos fazer o seguinte, eu já quero saber agora, se a senhora puder contar para a gente. Claro! Vamos lá. Então vamos lá, na prática. Como utilizar o fone de ouvido, hein? A doutora vai explicar para a gente. Claro. Ó. Sempre aquele supraauricular, ele é melhor do que o fonezinho pequeno, porque ele vai tampar o ruído que está de fundo aqui e você vai precisar usar menos intensidade. Mas vamos para uma regra prática para todos eles. Está lá com o seu celular. Ele está acoplado. Você vai ver o máximo que o seu celular chega, cada um é de um tanto chega em 10, o outro chega em 20 de intensidade. Você vai dividir por 2 e vai tirar 2. Então, se o seu celular vai até o volume 10, clica lá, ele vai de 0 até 10. Vamos ver. Você vai dividir por 2, 5, e vai retirar 2. Você pode usar até 3, isso é saudável, isso é possível. E não ficar muito tempo com o fone de ouvido, vai fazendo pausa, né? Isso é importante. Doutora, só para a gente complementar uma resposta, a senhora explicou sobre um trauma, um pneu que estoura, um fogo de artifício que explode. Esse trauma, ele pode ser recuperado ou não? É irreversível? Ou depende do caso? Depende, mas a maior parte deles é irreversível, tem a lesão. Dentro do ouvido tem umas célulazinhas que têm cílios, que nem os olhos, e eles descabelam, e isso não tem como a gente recuperar. Então, essa região vai ficar como uma zona morta da audição. Então, a gente tem uma queda numa determinada região, normalmente são frequências fininhas, os agudos. Qual a importância disso? Isso é importante para a gente entender os outros falando, a inteligibilidade de fala. E a lesão, se for muito rapidamente socorrida, existe, assim, a gente melhora a oxigenação, a gente melhora com algumas medicações, alguma coisa, sobe um pouquinho, mas não muito. A maioria vai ficar, a perda é irreversível. Doutora, e quais são os sinais de alerta para perda auditiva? Nossa, muito importante. Na criança, o fato de ela ter um atraso de fala ou dela não sociabilizar, dela não ter contato com o outro, pode ser que ela não esteja escutando, e não porque ela tenha só um problema de neurodesenvolvimento. Às vezes ela é muito confundida com o transtorno do espectro autista. A gente precisa fazer o diagnóstico das duas coisas e às vezes eles estão juntos. No sujeito que tem acesso ao som forte, o zumbido às vezes é um indicativo de que você está em processo de lesão daquela célula. A falta de inteligibilidade de fala em ambientes não só de favoráveis, né, que sejam silenciosos, mas em ambiente com ruído.
Então, tem várias, a falta de localização do som, você não sabe de onde o som está vindo. Então, muita coisa é passível da gente entender que pode ser que exista uma perda de um nível pequenininho, às vezes leve, não precisa ser uma perda profunda, né? Ô, doutora, a senhora citou sobre zumbido de ouvido. É comum alguém falar, né? Eu já escutei várias pessoas, hoje eu estou com ouvido um pouco de zumbido. Aconteceu isso, é importante procurar um médico, um especialista da área? Sim, o zumbido ele não é indicativo de perda, mas ele é indicativo que algo não vai bem no seu corpo. Ele é um sinal de que algo está fora do contexto. Normalmente as alterações são metabólicas, hormonais. Claro que também pode ter lesão das células auditivas, então é importante que faça o diagnóstico correto e zumbido tem cura. Isso que é o mais importante. As pessoas falam, ai, conviva, não tenho o que fazer, tenho o que fazer. Doutora, e para a gente encerrar, talvez o uso dos aparelhos é o que traz a qualidade de vida para a pessoa ou só ameniza um pouco? Traz qualidade de vida, mas ele precisa ser bem adaptado, precisa ser ajustado e a pessoa tem que aprender a ouvir com o aparelho, não é só colocar e sair. É como um óculos, você precisa se acostumar e ele precisa estar bem ajustado, né? Muito bem, nós recebemos a pós-doutora em saúde da comunicação humana, a Maria Cristina Alves Corazza, a quem eu agradeço. Doutora, muito obrigado, boa sexta-feira para a senhora, tá bem? Obrigada. Tudo de bom.